Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mais um dia, graças a Deus. Eu tô tentando parar essa musiquinha de fundo. Pronto, bom dia, bom dia. Tô muito agitado por ser de manhã. Bem, mais um dia começando. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer por esse dia de vida, pela companhia de você aqui vim fazer a soma desse encontro. Agradecer a toda a equipe técnica. Então vou começar cumprimentando Conceição, Rita, Valdeci, Valdeir, Inácio, Sina, Marcos, Juninho, Olímpio, Mauro, Tony, Sena, Roberto, Renata, Fera, Vênus, Ana, Wanderlei, Perseguidor, Luciânia, Diego, Alexandre, Isaías, Nate, Almeida, Ademora, Deus, Fiel, Adriano, Oliveira, Silvio Cunha, Bax, Baixo, Luiz Gonzaga, Mátio Negrinhos, José Januário, Valmir Lopes, Ratinho, Sérgio Yamada, João Arlindo, Gilson Barbosa, Juarez, Kelly, Marley, Juvelina, Gioval, Deuze, Zenira, Adriano, José Barma, Carlos, Edinaldo, Rondo Rodrigues, José Roberto, Marcelo Soares, Maria Esther, Djalma Santos, Damil Santos, cliente 450, Vandro Conceição, Manuel Barbosa, José Pinto, Uel Mates, João Matise, Almir de Deus, Paulo Santos, Renato Borges, Pedro Meire, João Bianco, Leonor Silva, Professor Fernando, uma série de usuários que vai aparecendo ali também, né? Delci, Júlio, Marina, Anúzias, Antônio. Aqui eu vou dar mais piada. Gente, tá muito frio. Muito frio. Francis Silva, Mauro, Sérgio, Evailson, TikTok, João, Jana Silva, Rodrigo Araújo, Norma, Soufla, Antônio, Consta, Robson, Giovana, René Santos, Edmilson, Paulo, Story, uma série de usuários, José Xavier, Santos,
Vicente Desvila, Ed 616, João Filho, Marcos, Carlos, Vanil, Geus, Tiago Alves, Amara, Luiz Cláudio, Gabriel, Luzia Silva. Bem, eu vou Almir de Deus, Cáutio, Ivan Pinheiro, Ellen Custo, Mars Cliente, Felipe, Bruno Vieira, Antonelli, bem, Valdomiro, Ellen, seguiu o anfitrião, Valdomiro, Kespitin, Gentil Peri, Carlos Silva, Vanderlei Silva, Francisco Teixeira, Luciene Silva, Francisco Antônio Luiza, Sônia Garcia, Genildo Márcio, Antônio Alonso, Raimundo Teodoro, Anderson Silva, Sabrina Castro, João Ander Souza, Geraldo da Silva, Sabrina Castro, Sabrina Ferreira, Andressa Maria, 123, Vanderlei, Renata Ribeiro, Ângela, Antena Martins, Rogério, Iraci Santos, Raimundo Pacheco, Daniel Portela, Edsel Pupucho Santos, Daí 991, Cavalo 85, usuário, Andermil Gonzalez. Bem, se a gente ficar aqui falando nome Jonas, aí nós vamos ver infinitas pessoas passando, até mesmo porque o TikTok são incontáveis usuários que fazem aqui o brilho desse provedor, né? Olha, uma situação interessante, uma situação muito interessante é que nas maravilhas de Deus, só um momentinho só, um momentinho. Uma das partes interessantes é que a natureza que Deus fez, ela impera sobre tudo, ela impera. E mostrando para nós que todas as nossas possibilidades estão também limitadas à natureza. Quando você, Maria, bom dia, Ellen, bom dia, olha, Josias Sagas, mostrando que
Antônio, Davi, mostrando que você, por mais que você tente fugir do que é realmente totalmente estar no controle de Deus, você vai sofrer uma consequência natural daquilo que foi feito. Então, nós temos um limite entre nós. Nós, ser humano para ser humano. Nós temos nossos limites entre nós. E também nós temos nossos limites entre a natureza. Você pode observar que se você tentar transformar alguma coisa na natureza, você vai sofrer o impacto daquilo que ela não aceita, que você faça aquilo e ela devolve para você. Aquela transformação, ela não aceita, não. Você pode por um tempo interferir no que é natural dela, por um tempo. Mas com o tempo ela mostra que aquilo que você fez, ela vai desfazer. Agora, quando você entra na natureza, sabendo aceitar o que ela tem ali, ela não vai trabalhar contra você. Ela não vai trabalhar contra você. É por isso que você tem que procurar pessoas que estudam cada tipo de assunto. Aqueles que trabalham com a natureza, você tem que procurar aqueles que trabalham com ela. Estuda solo, estuda plantas, para que você não venha fazer grandes investimentos aonde o teu tempo, o teu sacrifício e teus sonhos serão destruídos. Porque você procurando pessoas que estudaram sobre a natureza, são pessoas que se especializaram, porque o próprio Deus fez pessoas para ter dons referente a muitos assuntos. E se você procurar essas pessoas, com plena certeza, todo o teu empenho, o seu sacrifício, o seu trabalho, ele vai ganhar um maior destaque do que aquele que chegou simplesmente e já foi tomando espaço, sem perguntar para ninguém, porque ele tinha o poder e chegou, ocupou espaço e se manteve ali. Você não, você procurou o especialista, você respeitou a natureza, você obedeceu todas as ordens. Aí, quando a natureza vem cobrar, você vê tudo aquilo que aquele que investiu tão alto, você vê ele se perdendo tudo. Vê ele perdendo tudo que ele fez. Recentemente, no Paquistão, teve uma tragédia bem semelhante a esse fato que eu estou falando aqui. A inundação, teve uma inundação que, num repentino momento, levou mais de 1.000 mortos. E construções que foram fora dos padrões da natureza, construções riquíssimas, foram levadas pela inundação. Num repentino, é que, infelizmente, nós não conseguimos ver todas as ocorrências na grande mídia. Nós não conseguimos.
mas isso não tem aproximadamente 3 dias que isso aconteceu. E a perca ali foi gigantesca, porque num repentino movimento da natureza houve essa devastação de pessoas que vem e surpreende quem está ali fazendo história, contando dias futuros, e de repente vem e é levado. Então, quando você começa a conhecer os caminhos de Deus, você começa a ter o temor de respeitar a hierarquia de tudo que foi feito também. Você começa a respeitar os poderes que Deus colocou sobre todas as coisas. E se você ignorar cada conselho que vem pela palavra, se você ignorar, você encurta o tempo que Deus programou para você na terra. Você encurta. Deus ele não quer fazer planos e você tentar com os seus planos fazer superior aos planos que Deus faz para você. Porque você não enxerga lá na frente as consequências que virão sobre aquilo que você faz, enquanto Deus já enxerga lá na frente. Deus, sendo o Criador, a visão dele, a visão de Deus, é incalculável de superior à sua visão. Quando você se submete a receber os conselhos de Deus, quando você se submete, a tendência é você ter um prolongamento de benefícios, porque você não vai tomar prejuízos recebendo aconselhamentos do Criador. Ele sendo o Criador, ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ocorre que a palavra de Deus foi trocada pela palavra do homem. Então, um número grande de seres humanos trocaram a palavra de Deus e fizeram suas próprias leis. Invalidaram as leis de Deus e criaram suas próprias leis. Então, às vezes você fica se perguntando por que isso, por que aquilo. As leis que são de Deus foram invalidadas por as maiores autoridades do planeta. Então você que é pequenininha, você que é pequenininho, você não está sendo regido, você não está sendo você não está recebendo ordens segundo o querer de Deus. Não. Você não está recebendo. Quando você, de repente, ouve alguém pregando o evangelho, falando do evangelho, você logo estranha, você pergunta, se você não conhecer da educação
dos seus pais, você logo pergunta: Evangelho, Bíblia? Meu pai não me ensinou isso, minha mãe não me ensinou isso. Você vai perguntar. Ah, meu pai não me colocou com afinco para aprender Bíblia. Minha mãe também, não. A gente está vivo aí, nós nunca precisamos disso. Você vai entrar nesse questionamento. Você vai entrar na contradição, porque você já está nessa situação que o mundo está vivendo. Você já está 100% envolvida. Você já está 100% envolvido. Não dá para sair do sistema. O sistema não está ligado com o que Deus colocou sobre o homem. O homem abandonou as leis de Deus e criou suas próprias leis. Em conjunto, eles formaram e decidiram suas próprias leis sobre todos os demais. Porque lá no passado, os homens pediram, a nação se juntou e falou: queremos um rei sobre nós, que impere sobre nós. Queremos alguém que nos governe. Então, lá no passado, isso não foi uma situação presente, não. Isso já foi lá no passado, há muitos anos atrás. Então, o homem rejeitou a lei de Deus e solicitou que houvesse pessoas que fossem soberanas sobre eles. E essa soberania veio até o dia de hoje, até os dias atuais. Então, quando você pega isso daqui, quando você pega isso daqui, isso daqui foi invalidado pelo homem. Isso não é para todos. A Bíblia, ela é separadamente para um número de pessoas crédulas. Ela foi invalidada pelo poder da terra. A Bíblia foi invalidada pelo poder da terra. O poder da terra criaram suas próprias leis. A Bíblia, ela só vale para os crédulos. Ela não tem validade para quem não é crédulo. E às vezes até quem é crédulo se contestam, não se entende. Formam diretrizes, formam partidos e com isso colocam situações contrárias à própria Escritura Sagrada, com interesse de obter vantagens em cima da Bíblia Sagrada. Quais os fins da Bíblia Sagrada? Aqueles que têm o interesse de obter lucros, aqueles que têm interesse de obter fama, eles nunca vão passar para você
a finalidade do livro sagrado. Nunca. Eles sempre vão colocar situações em deveres para você cumprir e vão conseguir fazer com um número grande de pessoas se envolva na ideologia deles. Mas Jesus ele falou claramente, porque Jesus ele é o portador do Novo Testamento. Ele está sobre tudo que está aqui. Aqui está a total história dele. Desde a primeira escrita até o finalzinho, desde Gênesis até Apocalipse. Desde Gênesis até Apocalipse está o nome Jesus. Então a soberania de Jesus, após a vinda dele, abrangeu-se tudo que está nesse conteúdo. Jesus ele tirou toda a condição e comprou essa condição para ele mesmo. A condição ficou toda sobre ele, para ele, tudo dele. Se você conhecer a Jesus, você passa a ver inteiramente ele em todos os pontos escritos. Todos os pontos. Tudo ali você vai enxergar o Senhor Jesus. Tudo. Nada dali que está escrito, você vai deixar de ver o Senhor Jesus naquele assunto. E o que é mais maravilhoso é quando você começa a compreender, entender, você também começa a ver em toda a tua vida o Senhor Jesus. Acabam-se os problemas. Acabam-se as incertezas. Acabam-se as desilusões. Você ganha uma dimensão de fortaleza interior que é inexplicável. É inexplicável. Você não consegue chegar e passar para alguém essa bagagem que foi lhe dada. Você só consegue transmitir a vontade que ele quer que você passe para quem ouvirá a palavra dele. Mas aquilo que ele te deu de maravilhoso, só você consegue enxergar. Não adianta você abrir tua boca e tentar contar para outra pessoa, porque ela não vai conseguir saber o que você está sentindo no paladar. É como se fosse um paladar. O paladar ele é próprio. Não dá para você catar e passar para o paladar do teu irmão, para o paladar da tua irmã. Não dá. O teu paladar ele é próprio. A tua glória para com Deus não dá para dividir com outra pessoa. A única situação que você consegue dividir é aquela que o próprio Jesus dá liberdade, dá permissão.
Mas as maravilhas ocultas que ele compartilha com você, só você sabe. Só você sabe. Porque todos nós temos particularidades com Jesus. Todos nós temos a particularidade com nosso Senhor Jesus. Não adianta você tentar falar sobre a intimidade que você tem com ele para outra pessoa. Não adianta. Mas aquilo que ele permitiu que a outra pessoa enxergue em você é o suficiente para ela também desejar. Para ela também conhecer que você adquiriu uma situação que está te levando a um caminho que é desejável. As situações que para ela também se torna desejável. E não dá para colocar a, a, a inveja como parte disso, né? Mas dá para colocar o desejo. Ela vai desejar, ela vai almejar aquilo para ela. Ela vai falar, nossa, eu também quero. Ela vai almejar. Ela vai falar, eu quero também isso para mim. O mundo, ele, devido a ter rejeitado a Deus, os ensinamentos, o mundo rejeitou, presta atenção. O mundo rejeitou esse livro aqui. Vai chegar uma situação, haverá uma situação, só um momentinho. Eu parece que peguei aqui um play. Ah, achei, peraí. Vocês repararam aqui? Tem um play bem no meio da tela aqui. Interessante, né? Eu coloquei a Bíblia aqui, mostra um play bem aqui no meio da tela. Deixa eu ver se. Ah lá, tá. Vocês conseguem observar? Conseguem ou não? Interessante, olha. Vocês conseguem observar? Bem, vamos lá, vamos continuar. Então, a Bíblia. A Bíblia não é o, o livro da nossa Constituição. As leis que nos ordenam, as leis que nos regem. Só era necessário se, por exemplo, o povo queresse verdadeiramente, o povo, a nação, né? Falasse, não, vamos esquecer todos esses documentos e vamos seguir a lei de Deus. Mas não, isso não haverá, isso não acontecerá, porque o próprio Deus, ele falou lá atrás para o profeta dele chamado Samuel. Samuel, é a mim que esse povo rejeita. Se eles querem um rei, eles terão um rei. Então, até o dia de hoje, nós temos
reis, por outro nome, presidentes, né? Que estão sobre a nação. Então, a Bíblia passou a ser um documento somente para quem é crédulo. Como assim quem é crédulo? Quem crê. Jesus, ele falou, ide, pregai o evangelho. Quem crê, ele falou, ide, pregai o evangelho. Então, foi separado somente a quem crê. Para de, se você pegou um costume de chegar e querer impor ou posicionar isso daqui para alguém, pare imediatamente. Pare imediatamente. A Bíblia é só para quem crê. E quem crê recebe com amor a palavra de Deus. Quem crê não cria obstáculo para te ouvir falando sobre os assuntos de Deus. Quem crê não vai te colocar em situações delicadas para você estar falando dos assuntos de Deus. Então pare imediatamente. Se você quer agradar a Deus, Ele mesmo vai preparar aquelas pessoas no teu caminho para você estar falando dos assuntos de Deus que não se misturam aos assuntos deste mundo. Não se misturam. Esquece, se você quer ouvir sobre as palavras de Deus, esquece os assuntos que envolvem esse mundo. Os assuntos que envolvem esse mundo não tem nada a ver com os assuntos de Deus. Porque o mundo rejeitou. E cada vez mais a porta fica estreita. Porque hoje, até as portas que foram abertas para falar do nome de Deus, também rejeitaram. Trocaram o Senhor por um nome chamado política. Trocaram o Senhor Jesus. Não é mais Jesus. Agora, para eles que trocaram, para eles o que impera para eles é a política do mundo. Trocaram o Senhor Jesus, negaram o Senhor Jesus. Assim como quando Samuel pediram um rei para Samuel, assim nos dias de hoje também fizeram. Negaram Jesus e escolheram alguém para eles seguirem. Você é meu, você é minha? Sai desse meio aí, porque eu não estou nesse meio aí, nem para um, nem para outro. E você vai sair desse meio e orar por aquele que estiver na frente, aquele que o próprio Deus falar, vai ficar você aí. Presta atenção. O povo escolhe aquilo que está no coração deles.
se escolher bem, o bem está no coração desse povo. Mas se escolher mal, o mal está no coração do povo. Como você pode interferir se nem o próprio Deus interfere? Se você entender o que Deus está querendo dizer aqui, se você entender o que Deus está tentando te dizer aqui, você vai, se ama o Senhor, você vai seguir o caminho que Deus está falando. Sai desse meio porque eu não estou nesses negócios. Você me ama? Então, o manual de vida para você que me ama é esse aqui. Mas o manual deles é diferente desse manual aqui. O manual deles são as leis que eles formaram entre eles e através dessas leis eles vivem delas. Porque isso daqui era o suficiente para todo homem na terra. Era o suficiente. Aqui está o amor de Deus. Mas isso foi negado lá 2022 anos atrás. Isso daqui só é um documento, um livro para aquele que é crédulo. É a porta, é o caminho para aquele que é crédulo. Por isso que Jesus falou, todo o que crê. Não adianta você levar isso daqui para quem não crê, porque ele vai te espedaçar você. Assim como Jesus falou, não dê aos cães o que é santo. Porque ele vai se usar daquilo que você está levando para espedaçar a tua crença, espedaçar a tua fé. Por isso que Jesus fala, não dê aos cães o que é santo. Guarda para você. E sobreviva no meio dos cães. Por isso Jesus ele falou assim, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Para que você não se manifeste com arrogância no meio das outras pessoas, não seja uma pessoa arrogante, eu sei, eu estou do lado de Deus e Deus isso. Não! Deus colocou o filho dele, Jesus, humilde, ele foi humilde, ele se fez o homem mais humilde da terra. Você quer ser arrogante? Falando que Jesus está com você? Jesus falou, aqueles que são meus farão as mesmas coisas que eu faço, então você tem que ser humilde. O mais humilde que você puder. Você está com Jesus? Então a humildade é o dom precioso que você precisa ter em você. Jesus se fez humilde, você vai se fazer humilde. Se você não consegue, implore que Jesus dá esse dom para você. Então você vai estar no meio deles, no meio de todos, mas com humildade. E aí o Senhor vai te livrando de uma situação aqui, de outra situação ali, porque você segue o Senhor. Você respeita o manual de Deus, que é isso aqui. Que é superior ao manual que o homem criou para viver. Porque eles rejeitaram a Bíblia e fizeram suas próprias leis. Se você levar isso daqui para um iníquo perante a lei, ele vai dar risada da tua cara. Ele vai falar, filho, infelizmente você descumpriu a lei, você vai pagar por isso que você fez e pronto, acabou e vai dar risada da tua cara.
Porque o mundo rejeitou. E Jesus falou: eu não faço parte desse mundo. Você faz parte desse mundo? Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Porque Jesus falou assim: eu não sou desse mundo, e aqueles que são meu também não são deste mundo. Mas Deus, Pai, eu não quero que tire ele. Você, com essas bagagens, você não vai ficar no caminho de Deus. Fora da honra, fora da decência, a porta que você está estreita, então todas essas bagagens que não pertencem ao caminho de Deus, a porta estreita, você não vai passar com tranqueira lá para o outro lado, não. Você automaticamente você vai largando tudo aquilo que não presta. Porque a porta é estreita. E quando ele fala porfiai, ele fala, você quer continuar? Você não é obrigado. Você conhece os caminhos de Jesus, mas você também não é obrigado a continuar insistindo nesse caminho. Você só vai insistir nesse caminho se há convicção de todo o amor que Jesus e Deus fez para você, você recebeu também com o mesmo amor. Mas se você entrou nos caminhos de Jesus com interesses desta vida, você não vai permanecer. Porque os seus interesses não estão no reino de Deus, e sim nas coisas dessa vida, e Jesus não se misturou às coisas dessa vida. É por isso que os judeus até hoje não aceitam Jesus, porque eles esperavam que Jesus seria um rei, de capa bonitona, só um minutinho. Eles esperavam que Jesus, porque está lá em Messias, né? Está lá em Isaías. Esperava que Jesus chegasse aqui, o rei, colocasse uma capona, cavalo branco, carruagens, e com o cedro na mão ninguém pudesse se aproximar do rei, né? E com superpoderes o rei ia atuar. Jesus veio, agiu com superpoderes, sim, mas sem desfazer do que ele veio buscar. E ele viu que o que ele veio buscar, os homens não queriam, os homens não aceitavam, que era a essência do ser humano. A essência, a qualidade perfeita do ser humano, a qualidade que encontra em poucos. Quantos você vê quando alguém está morrendo? Você vê alguém derramando lágrima, alguém chorando com aquela família que está chorando. Não, a maioria... Alguém está morrendo, está perdendo a vida. E a maioria está bradando. Mais um que foi. Antes ele do que eu. E aí, o Senhor Jesus chorou. Porque ele não encontra a essência da pessoa sentir a dor da outra pessoa. A pessoa se colocar... Por que ele falou amar o próximo como fosse assim mesmo? Se fosse a mãe dele, o irmão dele, a mulher dele que tivesse morrido, ele não estava falando foi mais um. Mas como que a mulher do alheio, o filho do alheio, o parente do alheio, ele está lá, morreu, ele está bradando. É esse mundo que nós estamos vendo. Um mundo de pessoas bradando para aquilo que Deus se aborrece. Deus é vida, Deus não é morte. E quando alguém ou alguém vai fora dos planos de Deus, que infringiu a natureza ou qualquer situação contrária a Deus, está lá escrito, Deus não se agrada da morte do ímpio.
Deus não se agrada da morte do ímpio. O que é ímpio? É justamente o impiedoso. A pessoa que é mal. A pessoa que é mal. Tem prazer no mal. E tá dando risada toda hora. E tá alimentando toda hora o mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Os inimigos de Deus, quanto mais aquele que é amigo. Deus não tem prazer na morte do inimigo. Imagine se ele vai ter prazer na morte do amigo. Se ele não tem prazer na morte do inimigo dele, aquelas pessoas que contrariam e fazem tudo para aborrecer a Deus, Deus não tem prazer na morte dele. Então, o que dirá aqueles que Deus ama? Olha que maravilha da parte de Deus, que maravilha. Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do inimigo dele. Então, bom dia, Elisângela. A palavra de Deus é assim, ela nos surpreende com aquilo que será mencionado. A palavra de Deus é assim. Não é uma coisa que você pode se planejar para falar. Não, você tem que se colocar adiante. Só isso. À disposição. Se você é uma pessoa que tem eloquência, né? Percebe que Deus quer te usar, então não se precipite com o que você vai falar. Deixe que o Espírito Santo tome conta do, do, do que será administrado para você. Não se precipite, não vai com tua sabedoria, com tua inteligência tratar dos assuntos de Deus, não faça isso. Guarda a tua sabedoria, a tua inteligência para você. Porque o próprio Deus, o próprio ensinamento ali nas escrituras é: aonde há liberdade, se você der liberdade ao Espírito Santo, ali ele vai habitar com você. Aí de você sairá palavras de vida eterna. Do caso contrário, não. No caso contrário, não. Você só vai amontoar palavras sem efeito algum. Se você vier com o teu estudo, vier com a tua sabedoria, vier com a tua inteligência, falar dos assuntos de Deus, você vai ficar com a tua sabedoria para você. Agora, se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus, se falar como Samuel, Senhor, eis-me aqui, né? Falar como Jeremias, Senhor, só sou uma criança, como que eu posso falar com esse povo? Né? Deus encontrando em você, né, a humildade, né,
o dom precioso de querer agradá-lo, aí ele coloca em você palavras de vida eterna, ele faz uso, ele mostra que o que sair de você sairá com a autoridade de Deus e terá efeito, terá efeito. Não se preocupe com o resultado para quem será. Só se preocupe em fazer a vontade dele. Só isso. Só isso. Não busque glória da terra, glória do homem. Viva o momento que Deus está te dando. Que esse é o momento de glória que Deus está te dando, que Ele está se usando de você para isso. Está entendendo? Então, esse é o papel daquele que vai estar na frente falando sobre os assuntos de Deus. Nenhum vínculo você pode tomar. Nem vínculo que envolva ouro, nem vínculo que envolva prata, nem vínculo que possa ter das riquezas desse planeta. A única coisa que Deus se permite é o alimento, que você, né, seja digno de se alimentar com essas pessoas, com as pessoas que você está ali. Fora disso, mais nada. Ah, vem cá que eu vou te dar, olha, teve um homem que ele foi curado num rio sujo, uma autoridade. Essa autoridade, ela ela era a maior autoridade naquela cidade e o profeta chegou naquele homem e falou, olha, Deus falou, se você quer ser curado dessa lepra, vai lá naquele rio lá, toma 7 banhos, e quando você tomar 7 banhos, você vai sarar. Daí ele demorou um tempo, mas ele foi. Acabou obedecendo e foi lá tomar o banho. E depois dele ter tomado banho, ele saiu de lá curado. Tomou 7 banhos, saiu de lá curado. Mas aquele profeta tinha alguém que andava com ele com interesses, não nos assuntos de Deus. Ele tinha interesse em ser como profeta, mas ganhar glória, ter glória própria. Daí ele percebeu que o profeta recusou-se a receber daquele homem que foi curado. Ele recusou-se. Daí ele foi lá e mentiu para aquela pessoa que o profeta estava querendo alguma coisa assim em troca. E voltou, né? Pegou o que podia das mãos daquele cara, aquela autoridade. E pegou o que ele podia. E voltou com a mão cheia, né? Porque aquele que não busca o interesse de Deus, ele tá buscando interesses próprios, né? Então, seguir o caminho de Deus, você não pode estar aqui nesse assunto com interesses das coisas dessa vida. Presta bem atenção, hein? Presta bem atenção. Daí ele catou e pegou aquelas coisas. Quando ele chegou perto do profeta, ele chegou de volta para continuar a caminhada. Daí o profeta virou e falou para ele assim, agora você vai ficar com a doença daquele homem enquanto viver. Duro, né? E assim foi, imediatamente ele foi amaldiçoado com a doença daquele que veio procurar cura. E aquele que tentou se aproveitar, ele foi contaminado com a doença imediatamente. Então você não pode se envolver nos caminhos de Deus com outro interesse, a não ser o reino de Deus.
É o reino de Deus. Nada de interesses das coisas dessa vida. As coisas dessa vida, Deus deu a ordem. Viverás do suor do teu trabalho. Trabalha? Você trabalha? Então a ordem é essa. Viverás do suor do teu trabalho. Ah, vou pregar? Ah, se você vai pregar, isso não é trabalho. Porque a palavra de Deus, ela vem de graça. Se você vai ser pregador, isso não é trabalho. Ah, como assim não é trabalho? Não é trabalho. Quer ser pregador da palavra de Deus? Isso não é trabalho. Porque Jesus, ele tinha profissão e ele era carpinteiro. Ele tinha profissão. Qual a tua profissão? Pregador não é trabalho, não. Você não pode querer viver em cima de ser pregador da palavra de Deus, não. Porque o próprio Jesus falou, dei de graça o que recebeste de graça. Então a palavra de Deus, ela vem de graça para você. O que você vai querer cobrar o que do teu irmão? Jesus falou, dei de graça o que de graça recebeste. A palavra vem de graça. Você não tem direito nenhum viver de pregação. Porque o único pastor é Jesus. Você faz milagre sem Jesus? Faz? Fala mais claramente. Quer? Não porque o Espírito Santo falou não. Senão eu ia falar aqui. E daí você ia se colocar devidamente no seu lugar de homem, mulher. Mas o Espírito Santo, com tanto amor, me brecou aqui. Não. Que eu amo ela. Eu quero ainda continuar dando chance para ela. Quero ainda continuar dando chance para ele. Então não é para você viver de pregação, de palavra, não. Viva do suor do seu trabalho. Qual a tua profissão? A de Jesus era carpinteiro. Qual a tua profissão? É viva do suor do seu trabalho. Não de pregação, catar a Bíblia aí e ficar defraudando o teu irmão. Ficar defraudando a tua irmã. É? Você vai usar lá o livro de Malaquias? Malaquias morreu na cruz por você? Foi? Foi Malaquias que morreu na cruz por você? Ele que entregou a vida pelo mundo? Ele é um profeta superior a Jesus? Enquanto você estiver perguntando, Deus vai responder. Cuidado que depois da pergunta vem a crítica e depois da crítica vem a blasfêmia. E blasfemo não tem parte no reino de Deus, não. Então, se coloca no caminho que o Senhor está te ensinando. Coloca no caminho que o Senhor está te ensinando para você chegar lá, porque o Senhor Jesus falou, o caminho é estreito. Mas o Senhor, você não crê no Senhor Jesus? Ele não falou que vai fazer você virar vencedor? Não vai fazer você virar vencedora? Qual a sua dúvida? Você não crê? Ou crê ou não crê. Se você não crê, você tem liberdade para seguir para onde você quiser.
Você vai ficar, você não acabou de falar, vou ficar perdendo meu tempo? Você não acabou de falar isso aí? Vou ficar perdendo meu tempo com as coisas do Senhor? Se para você é perca de tempo, é para quem crê. Esse caminho não é para incrédulo. O caminho é para quem crê. Foi o que Jesus falou, quem crê. É esses os assuntos de Deus. Os assuntos de Deus é assim. Às vezes vem um esfregão, né? Mas depois quando você pega aquela louça suja, e a louça tá toda suja, e você pega o bombril e daqui a pouco aquela louça que estava suja começa a brilhar. Daí você olha para aquela sujeira que estava na pia, já não tá mais aquela sujeira. Tá tudo brilhando, as panelas estão brilhando. Né? Você não vai pegando a louça e fazendo café, é louça suja. Você tem estômago para fazer esse tipo de coisa? Se você fazer isso, você presta bem atenção no que você vai ouvir aqui. Você não tem respeito pela vida tua. Você não tem respeito pela sua própria vida. Se você tem o costume de pegar a louça suja e vai fazendo o alimento para você, você não tem respeito pela sua própria vida. Você é um suicida. Porque você faz alimento em panela suja. Você é um suicida. E sabe o que acontece? Quando você comer aquele alimento vai te levar para um hospital. Por quê? Porque você fez o alimento em panela suja. Bom dia, Maria. Bom dia, Nela. Deus abençoe. Então, se você fez o alimento em panela suja, você adquiriu um monte de bactéria para o teu corpo. Agora, o próximo passo, você vai parar no hospital. Oxalá que você viva. Porque você não teve respeito pela tua vida. Agora você pega a panela, limpa direitinho, tira todas as bactérias, higieniza. Daí depois você vai fazer a comida, aí você está tendo respeito com a tua vida. Você está se amando. Para com esse negócio de falar de qualquer jeito para você. Deus não te fez de qualquer jeito. Ele te fez na grandeza do maior amor. Você não foi feito de qualquer jeito. E todo o cuidado que Deus tem com você todos os dias, até quando você dorme. Deus não te fez para você andar de qualquer jeito. Você tem que ter carinho por você. Por isso que ele fala, faça a tua parte. Não é errado sair bonita, não, sair bonito, não. É errado você sair de qualquer jeito. Não se cuidar. Não ter zelo por esse ser que Deus fez. Isso que é errado. Porque aquilo que Deus preparou para você cuidar desse ser, você tem que tomar as medidas e cuidar. Você não pode falar, você está sendo um ser infiel à vida. Agora, se você cuida detalhadamente daquilo que você tem possibilidade,
levanta, escova os dentinhos, né? Toma o café, ora a Deus, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer tudo de acordo aqueles que cuidam de você desde quando você passou a existir. Você segue os ensinamentos deles para você estar bem. Deus tem prazer em você. Ele cuida de você e fala: oh, minha filha, meu filho, porque você respeita a vida. Deus é detalhista. Quem falou que não? Quem falou que Deus só cuida das coisas grandes? Então, para que ele faria a formiga? Seus olhos conseguem enxergar todo formigueiro, quantas formigas tem ali? Mas os olhos de Deus enxergam formiga por formiga. Enxerga até as formigas, até o que a formiga carrega. Para você ver a grandeza dos detalhes de Deus. Então, cuida bem de você. É as primeiras coisas que Deus quer encontrar, os cuidados com você. Para de olhar para os outros. Estão falando? Deixa falar. Então, esses assuntos, sai desses assuntos. Esses assuntos estão te fazendo bem? Se não está fazendo bem, sai desses assuntos que está te fazendo mal. Tem tantas coisas boas que Deus colocou para você fazer. Você está vivendo aqueles assuntos que faz mal para o teu coração, que faz mal para a tua mente, que não são educativos. E você está lá envolvido nesses assuntos que mata a tua alma, mata teu ser. Você está envolvido até o fio da cabeça do pé, até o fio da... Sai desses assuntos. Desce aí no seu celular, baixa o aplicativo de música, vai ouvir música. Abaixa um aplicativo de conhecimentos. Abaixa o aplicativo de cursos técnicos, se capacitando para exercer outras atividades. Sai fora desse mundo que te joga lá embaixo. Mundo de críticos, mundo de fofoqueiros, mundo de maldizentes, mundo de pessoas que tiram parcialmente a vida de outras pessoas com palavras, com gestos, com ações. Sai fora desses assuntos, porque Deus não está nisso. Usa essa ferramenta chamada celular para o teu bem. É a porta estreita. A porta estreita, bagagem ruim, Deus não quer no teu caminho. Você tem que largar tudo que é coisa ruim. Por isso que fala porta estreita, seguir, porque duro é. Então você tem que largar as bagagens ruins, tudo que é ruim, tudo que não presta, deixa lá para trás e viva, viva, viva. É esse livro aqui que rejeitaram, legado, rejeitaram Deus, formaram as próprias leis, que são boas para eles. As leis de Deus não são boas. Deixa eles. Siga Jesus, siga Deus, porque Deus é bom. Aí vão olhar você e vão falar, nossa, vão desejar você. Você vai ser mulher desejada, homem desejado de Deus.
esses assuntos, você não vai encontrar um de negar o Deus, você só vai encontrar assuntos que te levam para o caminho cada vez mais, caminho deles, que te separa de Deus, te separa do reino de Deus. Porque os caminhos que separam do reino de Deus não fala diretamente dos assuntos que está no oculto, que está lá no paraíso de Deus. Porque lá a vida é eterna, não tem mais morte. Lá, Jesus fala em 14 de João. Eu vou abrir aqui para. Olha, abri em cima, sem querer. Olha o que Jesus fala. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha só, lá está tudo pronto, tem muitas moradas. Você não tem que chegar lá e construir nada, está tudo pronto. Você vai só quando você um dia chegar, quando Deus falar assim, ó minha filha, você já fez sua parte, você já venceu esse mundo. Agora eu vou te tirar daqui para as moradas eternas. Você não tem que. Lá você não vai fazer nada, você só vai desfrutar para todo sempre com todos aqueles que creram. Então não deixa tirar de você. O que é verdadeiramente sagrado é crer. Enquanto você tiver vida, creia em Jesus. Não deixa religião, não deixa estudo, não deixa vizinho, não deixa ninguém te tirar a tua crença em Jesus, a tua crença em Deus, a tua crença no Espírito Santo. Porque é isso que vai te salvar. Vai te salvar tanto das coisas que esse mundo quer que você perca, a tua vida, já nele, como também esse mundo quer que você perca a vida em Cristo, a vida lá no reino de Deus. Ele não quer te deixar você viver nem aqui e nem entrar no reino. Por isso que eles vão colocando um monte de tranqueira no teu caminho, um monte de assuntos que te separa de Deus, separa a tua credibilidade com Deus. Ou a pessoa que tem credibilidade com Deus, você vai ver o poder que estava naqueles profetas em você. Moisés, por exemplo, ele estando com o poder de Deus, ele abriu o mar. Mas isso é uma situação para mostrar quantos mares, quantas coisas difíceis você pode, estando com Jesus, você pode abrir na tua vida. Você estando com Jesus, quantas coisas difíceis. Quantas pessoas Moisés ressuscitou? Jesus ressuscitou. Quantas pessoas Moisés fez enxergar? Jesus fez enxergar. Quantas pessoas Moisés levou para o céu? Nenhuma. Porque o próprio Jesus foi buscar Moisés nos infernos, porque não tinha céu naquela época, não tinha promessa de vida eterna. E Jesus pegando Moisés lá daquele lugar, depois ele foi visto com Moisés, com Elias, e daí os meninos falaram assim, os discípulos falaram assim, quer que faça uma cabana para vocês, para Moisés, para Elias? Então, o Senhor quer que você cuide verdadeiramente, detalhadamente de você. Não vai tomando, se alimentando, comendo em copo sujo. Não faça isso. Não, tenha zelo. Quanto mais zelo você tiver por você, mais Deus vai se agradar. Ah, eu não tenho dinheiro, eu vou comprar qualquer perfume. Não compre. Compre o perfume que você gosta. Espera um pouquinho. Junta o dinheiro. Ah, eu queria comprar tal
calça e não vou comprar calça, vou comprar essa mesma porque meu dinheiro não dá. Não compre. Espera mais um pouquinho, junta o dinheiro, vai lá, compra a calça que você quer. Ah, eu vou levar essa mistura mesmo porque esse mês não dá para comprar essa mistura aqui, vou levar essa com osso mesmo. Não compre. Aguenta mais um pouquinho, logo você vai lá e compra a mistura que você quer. Faça os teus valores através da tua fé crescer. Você não pode matar a tua fé. Se matar a tua fé, você sabe que Deus se agrada da mocidade? A mocidade tem uma coragem, eles têm uma coragem, eles têm uma crença. Então, recebe um pouquinho, em nome de Jesus, recebe um pouquinho dessa coragem que a mocidade tem. Você está falando aí, já tenho uma certa idade, eu não tenho mais. Recebe um pouquinho. Deus vai inovar a tua fé. Por isso que ele fala, ó, o, o, o torrão que está fumegando, já está quase apagando o fogo, ele não veio para acabar de apagar o fogo. Ele cata, dá um assopro e aquele torrão ele volta a aquecer, ele volta a acender a chama. O Senhor vai dar um sopro através do Espírito Santo por essa palavra para o fogo aquecer a tua fé. Esse fogo que está querendo apagar, o Senhor vai fazer crescer. Você vai se fortalecer, você vai se sentir com uma força. Daí você lembra, foi o Senhor Jesus que falou pela palavra dele. Vivemos essa palestra falando das coisas do reino. Quero agradecer ao provedor TikTok, agradecer a Deus por essa condição que ele nos permitiu, confiando a nós em tratar dos assuntos dele, porque eu não posso falar para mim mesmo, né? Quando Deus ele traz, né? O homem que o ama ou se prontifica, mas é Deus que traz a palavra dele para todos nós. Então, nós agradecemos em conjunto a Deus por esse momento, porque ele nos achou graça de tratar dos assuntos dele conosco, com todos nós. Então, agradecer a Deus por essa hora, por esse momento, e eu vou ficando por aqui, tá? Prazer conhecer vocês que estiveram aí ocupando esse ajuntamento junto comigo aqui, tá? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus preparar, tá? Fiquem todos com Deus. Uma boa continuidade de um bom dia para vocês.